Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cripto Suíço 2020 e hoje vamos apresentar o último episódio, um episódio especial da Universidade da Vida. Roda a bodega da vinheta. Desde já vos peço para se inscreverem no canal, likarem o vídeo e partilharem nas redes sociais. Então, neste vídeo de hoje vamos ter o último episódio, que é um episódio especial, com uma entrevista muito boa que foi feita ao Rossello Lopes. Para quem não sabe, o Rossello Lopes é um dos pioneiros em criptomoedas no Brasil, onde ele é atualmente CEO o grupo Stratum, antiga CoinBR. Foi uma entrevista muito interessante, onde ele contou a história dele. Venham daí assistir a entrevista. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cripto Suíço 2020 e hoje vamos apresentar um episódio especial da Universidade da Vida com o Rossello Lopes. Para quem não sabe, um dos pioneiros na área de Bitcoin e criptomoedas. Rossello, apresente-se aí ao pessoal. Bom, prazer estar aqui, boa tarde, boa noite, não sei aonde essas pessoas vão estar nesse momento. Eu trabalho com criptomoeda há um bom tempo, um prazer estar aqui, eu gosto muito de compartilhar todo o conhecimento que eu tenho e compartilhar toda a experiência que eu tenho nesse ecossistema, né? Mas eu acredito que muitos vão ficar até um pouco curiosos quando eu falar como eu comecei nisso, né? Eu comecei em criptomoeda em 2013 e comecei por puro acidente. A maneira que eu comecei realmente foi completamente acidental e venho trabalhando até hoje. Eu sou o CEO da Stratum Blockchain Group hoje. A gente atende desde mineração até mesmo contratos inteligentes, sistema de gateways de pagamento. A gente consegue atender uma gama gigantesca de soluções. A gente tem várias plataformas diferentes que atuam em países diferentes, com regulamentações diferentes. A gente tem o nosso próprio token, a gente está construindo o nosso próprio banco digital também. A gente vai testar o banco digital bastante no Brasil, mas talvez vai ser o primeiro banco digital global no mundo que vai atender pessoas independente do país que ela esteja. A nossa intenção é poder realmente atender os usuários desbancarizados e já fazer essa fusão que a gente sabe que vai acontecer no futuro. Mas hoje eu atuo diretamente, trabalho praticamente 18 horas por dia, porque eu tenho que cobrir vários países, não é? Eu moro no Brasil, né? Moro é muito difícil falar, porque eu passo muito tempo fora também do Brasil, eu fico em vários países ao mesmo tempo, mas eu respondo pela operação global. Então, eu sou responsável pela operação na África do Sul, eu sou responsável pela operação na Costa Rica, pela operação em Hong Kong, pela operação no mundo inteiro, sou eu que respondo diretamente por isso. Então, Rossello, fala-nos aí como é que foi o seu começo nas criptomoedas. Conte-nos aí a sua história, que penso eu que seja bastante interessante. Bom, a minha história dentro disso foi que em 2013, para que as pessoas saibam, eu trabalho com tecnologia desde que eu tenho 14 anos de idade. Então, eu já trabalhava numa empresa de telecomunicações na África do Sul, que prestava serviços na área de telefonia, com criptografia, sistema 100% criptografado, mensagem instantânea criptografada com o nosso próprio aplicativo. Então, venho da área de criptografia já. E eu estava atuando na África do Sul, um dos meus clientes estava com uma fatura por alguns problemas, disputas bancárias, ele estava sem pagar a fatura dele já há mais de 6 meses e já estava na casa de US$180 mil a fatura dele, que ele não vinha pagando, porque ele tinha o dinheiro, mas estava travado no banco, em disputa judicial, e não conseguia pagar, e nem por isso a gente cortou o serviço dele, por ser um cliente há muitos anos, a gente manteve. Um belo dia ele decidiu pagar em Bitcoin, e na época dava mais de 1.000 Bitcoins, dava 1.100 e pouco, 1.050, algo assim, mas dava mais de 1.000 Bitcoins. E ele insistiu demais para pagar em Bitcoin, e eu falei para o gerente de vendas da época, Nick, não tem a menor possibilidade de a gente receber essa moeda de quermesse, essa moeda, esse vale coxinha, né? Ou vamos falar moeda de quermesse, como a gente diz lá no Brasil. E ele não tinha a menor possibilidade de receber isso, eu queria receber
fazer uma wire transfer, uma transferência bancária. E depois de muita insistência do cliente e também do Nick, porque ele queria receber a comissão dele, não era bobo, ele falou, cara, eu quero a minha comissão, o cara quer pagar, Rossello, pô, pelo menos a minha comissão, deixa ele pagar a minha comissão, pelo menos em Bitcoin. E eu falei, olha, tá bom, deixa eu entender o que é, fala para o cara pagar. Pelo menos eu vou receber alguma coisa, o cliente vai ficar satisfeito porque ele é um problema menos para ele resolver. Beleza, vou ficar com esse talvez prejuízo agora, depois eu vou estudar para ver o que é isso. E aí eu recebi 1.000 e poucos bitcoins e falei, nossa, tá bom, e guardei. Isso foi lá mais ou menos março, abril de 2013. Naquele mesmo ano, eu estava em novembro, final de novembro, estava numa reunião com um grande banco de Hong Kong, na verdade o banco é de Singapura, não é de Hong Kong, mas ele tem lá em Hong Kong, um dos escritórios, numa reunião com o pessoal de lá, que era cliente nosso. O Nick me ligou e falou, Marcelo, já que você está em Hong Kong, dá um pulo em Tóquio, cara. Pega aqueles bitcoins e vende nessa empresa aqui, Mt. Gox. Vai lá e você pessoalmente já trata tudo, já resolve tudo ali, porque é meio complicado, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tudo bem, falei com um, falei com outro, falei com a minha secretária conseguiu uma reunião com um dos sócios da Mt. Gox. Fui até Tóquio. Essa foi a parte mais engraçada de todas. Fui até Tóquio, cheguei lá e falei pro camarada, eu falei para ele, olha só, eu recebi uns bitcoins, tem uma quantidade de bitcoins, 1.000 e poucos e tudo mais, não sei o quê, e olha, eu queria vender esses bitcoins. Aí ele falou, não, tudo bem, basta você criar o cadastro na nossa exchange, você vai lá e tal, não sei o quê, tá bom, mas quanto você paga pelos bitcoins? Aí eu acho que não ficou muito bem, né, ele não era, o inglês dele não era lá essas coisas, era francês, o meu inglês também, talvez eu não tenha pronunciado para que ele entendesse, o meu inglês é mais britânico, então talvez não entendemos um ao outro. E aí ele me disse, não, eu pago $1.200. Aí eu, pô, mas era 180 mil, o cara vai me pagar 1.200? Naquele momento eu pensei comigo, eu sabia que que eu ia me dar mal, eu sabia que eu ia perder dinheiro com isso, aí me lasquei, perdi, eu falei, pô, mas só isso? Você vai pagar só 1.200? Ele, não, mas 1.200 vezes 1.000 bitcoins é 1.200.000. Aí na hora eu dei uma de que entendi, né? Tá, mas não dá para aumentar um pouquinho mais? Olhando por um montante, dei uma de que tava achando que era pouco ainda, para ele não perceber que eu não entendia nada, que eu não estava fazendo a menor noção daquilo, né? Aí ele, não, cara, tá, olha, o que eu posso tentar é 1.210, 1.220, ou vamos seguinte, nem eu nem você, vamos fazer um teste ali, 1.215. Mas vai vender tudo? Não, quero fazer só um teste. Vou vender um ou dois para ver como é que funciona lá na Exchange. Não, mas aí eu não consigo te dar preço. Não, tudo bem, então. Então eu vou lá na tua corretora e faço o que tem que fazer. Vou testar para ver como é que é. Cara, saí do jantar ali dando pulo de alegria. Né? Porra, de 180 mil virou $1.200.000. Não, tem algo de muito errado nisso. Eu preciso estudar agora. Mas na hora, voltei para o hotel e fiquei 2 dias sem dormir, estudando sem parar, que eu não conseguia entender nada disso. Falei, como assim? Né? E aí depois, antes de ir embora, marquei de novo, queria agradecer eles, a gente foi almoçar e tudo mais. E aí ele me falou, esqueci de contar uma coisa, Rossello. Você pode gerar o próprio Bitcoin, você não precisa vender. Você pode pegar e minerar. Eu falei, não, agora lascou, como assim minerar, né? Aí, quando ele falou isso, baixei conteúdo, fui estudar, e aí descobri comprei placa de vídeo pra caramba e fui entender como é que tudo isso funcionava. E realmente aprendi como tudo funcionava. Em julho de 2014, nós tínhamos montado a primeira mineração em escala industrial no país vizinho aqui, no Paraguai. A gente gastou horrores de dinheiro queimando placa de vídeo, a gente gastou horrores de dinheiro, mas a gente tinha $1.200.000 para queimar. Então a gente realmente queimou. A gente queimou em placa, a gente queimou em fonte, a gente queimou em aprendizagem, a gente queimou numa série de coisas para a gente realmente aprender e entender como que eu deveria entrar nesse mundo. E o maior mico, né, depois desse, em 2013, em dezembro de 2013, houve na Argentina, em Buenos Aires, a primeira LabitConf da América Latina, uma conferência só ligada à criptomoeda, e foi a primeira. E eu fui para lá, voltei de viagem, comecei a pesquisar um monte de coisa e fui lá entender como é que funcionava esse tal de Bitcoin,
e queria falar com o Satoshi Nakamoto, né? Pô, e aí eu cheguei lá, já tinha entendido que o cara não aparecia e tudo mais, que e tal. Falei, mas no mínimo uma conferência grande como essa, o cara vai estar lá, né? É o mínimo que vai acontecer. Pô, e cheguei lá, acabou a palestra, cheguei para um dos caras e falei, viu? E o tal do Satoshi Nakamoto, cadê ele? Não vai palestrar? Realmente o cara vai ficar nessa, escondidinho, de não se aparecer? Outro negócio importante como esse, super importante para a América Latina, o mínimo era o cara ir lá no palco e falar alguma coisa. Aí eu falei, não, Marcelo, o cara não existe mesmo, ninguém sabe quem ele nunca apareceu e nem vai aparecer e tudo mais. Aí, naquele momento, para mim, ali caiu a ficha. Ali eu entendi. Realmente, esse sistema vai dar certo, porque jamais vão coagir o inventor, jamais vão coagir os mineradores, jamais vão fazer qualquer coisa. Então, tá ali a prova de que, matematicamente falando, é mais eficiente que o ouro. Não tem um camarada responsável, a mesma coisa o ouro, apesar de ser centralizado, não tem um cara responsável. E é matematicamente comprovado. Naquele momento, eu cheguei para o nosso board em Hong Kong, ali uns meses depois, cheguei para o pessoal do board em Hong Kong e falei, olha, eu vou achar um substituto assim, correndo para mim, e eu vou sair disso, eu vou contratar um CEO para ficar à frente da Otus Telecom, e eu vou me dedicar a isso. E daqui a algum tempo eu volto para vocês para a gente conversar, pedir demissão, né? Saí da Otus e fui tocar a CoinBR, aonde tudo começou. Então, e valeu a pena essa mineração? Foi uma coisa que trouxe muita vantagem para o Rossello ou foi mais um prejuízo? Não, trouxe muito resultado. Assim, a gente praticamente triplicou o investimento. Era a primeira industrial na época, a gente fez um negócio certinho, a gente não começou com meia dúzia de máquinas, né? A gente fez teste com meia dúzia de máquinas, mas quando a gente começou, o meu primeiro pedido de placa de vídeo foi de 4.000 placas de vídeo. E a gente minerou Dash. Eu montei Masternode, eu tinha Masternode de Dash, tenho Masternode de Dash até hoje, mas eu tive Masternode de Dash quando não valia nada, né? E minerando Bitcoin, minerando Litecoin. Fui a maior mineradora de Zcash, que quando o Zcash surgiu. Sim, para aqueles que pensam, todos os Ethereums que a gente... Porque quando a placa de vídeo deixou de minerar Bitcoin, nós passamos a minerar Ethereum com ela. Quando ela virou o Ethereum, né, minerando, todo o Ethereum que foi minerado, até hoje a gente não vendeu. Até hoje eu tenho os Ethereum guardados, né? Então, realmente valeu muito a pena a mineração. E, vamos falar, até esse ano ainda tinha valido muito a pena quando um grupo chinês comprou a nossa planta de mineração, comprou a CoinP, e eu fui obrigado a me desligar da CoinP, e agora eles que tocam todo o projeto, toda a mineração. Mas foi muito satisfatório, que me fez entender a questão raiz mesmo, né? Então, eu sei literalmente como um Bitcoin é gerado. Eu sei no momento que ele é gerado o que acontece. Para eu entrar no mercado de compra e venda de criptomoeda, eu posso falar com toda a autoridade possível que eu sei de A até Z. Vamos dizer que o Rossello entrou no mercado de criptomoedas por causa do dinheiro. Não foi por causa do fundamento, como a maior parte das pessoas que entram no mercado de criptomoedas, certo? Sim, não tenha dúvida. Eu sou um empresário e, para mim, o que conta no final ali do mês é o faturamento. Afinal, pessoas, né? Nós empregamos muitas pessoas ao redor do mundo e é o que conta. É claro, quando você tem o fundamento junto com o lucro operacional, é fantástico. A mesma coisa de telecomunicações. Quando eu fundei a empresa de telecomunicações lá em 2003, o meu negócio era como é que eu vou oferecer uma comunicação segura, criptografada, para que a NSA não possa escutar, para que o FBI não possa grampear, para que ninguém no planeta jamais possa escutar uma ligação ou ler uma mensagem de texto. Lá atrás eu já estava preocupado. Então, é claro, eu tinha esse fundamento de querer proteger a privacidade do usuário, mas falei, pô, se eu posso fazer isso e ganhar dinheiro, sensacional. Se eu não pudesse ganhar dinheiro, eu ia procurar algo que atendesse o que eu gostaria, ganhando dinheiro, sem dúvida nenhuma. O que conta no final do mês, o que paga a conta, é o que a gente fatura. Exatamente. Toda a empresa depende disso, né? Então, Rossello, e a nível da experiência ou da formação, o que é que você acha que é mais importante? É a experiência que a pessoa tem
que a pessoa vai adquirindo ao longo dos anos, ou é a pessoa fazer um curso, tanto ele profissional ou superior? Depende muito da pessoa, né? Tem pessoas... No caso ligado com as criptomoedas. Eu tenho um profissional que trabalha com criptomoeda, que troca com a gente, que o cara nem ao menos fez o ensino, vamos falar, nem colegial técnico ele fez. Ele aprendeu tudo sozinho, ele foi buscar informação. Eu fiz faculdade, mas eu fiz faculdade porque era uma questão, sei lá, para satisfazer a vontade da família. Mas se alguém me perguntar se eu aprendi alguma coisa na faculdade, eu aprendi a jogar truco, aprendi a beber cerveja e aprendi a jogar snooker. Foi isso que eu aprendi na faculdade, né? Nas duas faculdades que eu fiz, de ciência da computação e comunicação social, eu posso dizer, sinceramente, pensando como empresário, para mim foi dinheiro jogado fora. A verdade nua e crua é essa. Eu acho que se a pessoa não tem condições de aprender por si só e ela não consegue ter a constância de ficar aprendendo, aí ela precisa buscar um curso, ela precisa buscar o pessoal da Escola Cripto, ou ela precisa buscar o pessoal, talvez, da Blockchain Academy, ela precisa buscar alguma coisa que possa dar esse amparo para ela, e aí sim, a partir daí, ela continuar lendo, ela continuar aprendendo por si só. Então, vai muito do usuário. É claro, a grande maioria vai precisar ler livro, buscar conteúdos, assistir palestras, entender, fazer comparativos. E existe uma quantidade de pessoas que não precisa disso. Existem caras que são autodidatas, que, pô, na nossa equipe eu tenho 4 funcionários que são autodidatas, que nunca frequentaram, eles aprenderam a ler e escrever e saíram. No Brasil seria o equivalente ao 9º ano, 8ª série, né? Não chegaram nem a fazer colegial. Então, em outros países seriam high school. E para mim, no meu caso, como eu disse, para mim a universidade, no meu caso, ela serviu só para isso. Eu acredito que se uma pessoa vai estudar para medicina, para engenharia ou para outras profissões, é outra história. Mas eu acho que para a criptomoeda, esse é o ponto de vista do Rossello. Se você não tem a capacidade intelectual de autoaprendizado, vai buscar algo que você consiga. Se você tem essa capacidade, não perde tempo, não gasta dinheiro. Tem conteúdo bom e conteúdo gratuito na internet para você aprender. Então, realmente eu acho que é importante a pessoa se autoavaliar e saber em qual condição ela está. Como falámos aí anteriormente, né, que a grande maioria das pessoas que entra neste mundo de criptomoedas entra pelo dinheiro fácil. E o meu canal foca muito nisso, dos golpes, das pessoas que são enganadas. O que é que o Rossello pensa, o que é que o Rossello pode dizer para esta gente que entra assim no mercado só a pensar que vai ficar rico de hoje para amanhã, quando se sabe a quantidade de golpes que nós temos nas criptomoedas, né? Bom, não vai. Então, se alguém te prometeu dizendo que você vai investir em criptomoeda, você vai ficar rico, você não vai, isso é mentira. Se alguém diz que você vai ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo, não vai, isso é mentira. Sem esforço nenhum, só indicando amigos, mentira, isso é golpe. Então, pense da seguinte forma, eu trabalho 20 horas por dia, todos os dias, tenho que ralar demais, estava no momento certo, na hora certa, para conseguir ter lucro. E foram vários anos. Eu não tive lucro no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Demorou muito para eu poder realmente atingir o lucro que eu queria atingir. Não foi assim, tá? Então, realmente, é isso. Viu qualquer promessa? Olha, você pode ganhar 4% ao mês. Corre porque tem algo de errado. É claro, existe. As pessoas perguntam, mas, Marcelo, tem como ganhar 5% ao mês? Claro que sim. Tem. Vai ter mês que você vai ganhar 10, 12, 15. Vão ter meses que se você for um trader de criptomoeda, tu vai num único mês bater 15, 20% num único mês. Vai ter mês que você vai perder 5%. Você vai perder 10%. Nem sempre você vai acertar. Quem está prometendo isso, com certeza tem algo de errado. Existem operações que é possível de arbitragem, se você chegar a 3%, 4%, no nosso caso a gente consegue isso com o RAS, com a moeda que é uma paridade do real, a gente consegue. Eu dou para o meu investidor 1,5%, 2%, se ele deixar um período de 3 meses, eu consigo retornar para ele 6 e pouco por cento no período de 3 meses, que é muito diferente do que os caras prometem. E se mesmo assim eu sentir que não tem condições, eu vou reduzir.
E a gente já fez essa redução. A gente viu que não tinha condições de ser mês a mês 2%, a gente reduziu para 1,5%. Então, é possível ter lucro, sem dúvida nenhuma. Exorbitante é pura enganação. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara para as pessoas. Tem mais de 5 mil moedas aí. Se você, de repente, deu a sorte de comprar uma moeda, sei lá, digamos que seja uma que a gente dá um apoio, ao Ibix. Foi lá e comprou o Ibix e o RU, legal. Ou então comprou Digibyte lá atrás no começo. Passado 2 anos, esses caras desenvolveram algo muito legal e ela bateu lá em cima, e você realmente, o preço saiu de 1 centavo para $1.000, sensacional. Mas levou 2 anos para isso acontecer. Nenhuma moeda vai dar o que a gente chama de spike gigantesco tão rápido. Então, quem prometer de você indicar pessoas, ou entrar no negócio, ou entrar principalmente nesses robôs que tem no mercado, prometeu demais, corre, porque isso é golpe. Exatamente, exatamente. E então, alguma coisa assim nova da sua empresa que possa relevar aí, se é que existe? Não, sim, a gente tem bastante coisa nova acontecendo, como, por exemplo, eu citei o exemplo de uma carteira que nós desenvolvemos, que é a Stratum Advanced Wallet, disponível tanto para Google, para Android, como para iOS, onde a gente criou algo para o usuário falar, bom, eu quero comprar Bitcoin, mas eu quero também ter um certo retorno. Tá, então você deixa seus Bitcoins conosco, né? E a gente vai ficar fazendo arbitragem com esses Bitcoins, e olha a diferença agora, tá, do Bitcoin. Se você deixar por um período de 3 meses, nesse período de 3 meses, você vai ganhar mais ou menos eu não lembro o nome exato, mas é mais que 0,75, porque é juros sobre juros. Então, você vai ganhar 0,8, que seja. Você vai receber 0,8, não é nem 1% num período de 3 meses. Então, mas pelo menos é um jurozinho que você está recebendo. Parando, se você parar para pensar ao longo do ano, vai chegar a 6 e poucos por cento ao longo do ano em cima do Bitcoin. Se for em cima do Tether, que é com paridade no dólar, vai dar 0,35% ao mês. Vai dar 1 ponto alguma coisa no período de 3 meses. Se for o Haas, vai dar 6 ponto alguma coisa no período de 3 meses. Então, se você parar para pensar, vai dar cerca de 20 e poucos por cento ao longo do ano. Em Haas, que seria com paridade no real. Então, realmente, são produtos que a gente levou bastante tempo desenvolvendo. Já está disponível esses produtos. É uma carteira que também traz esse benefício, que gera token de volta para o usuário, em operações bem estruturadas e muito simples, bem seguras para o próprio usuário. Então, esse é um produto super novo que a gente está disponibilizando. E aí entra uma coisa super importante para todo mundo. 0 KYC. Para quem não sabe o que é KYC, significa Know Your Customer. A gente não tem isso. A privacidade na Stratum ela é respeitada acima de qualquer coisa. A Stratum nunca vai pedir seu documento, nunca vai pedir a sua identidade, nunca vai pedir o teu passaporte, ela não vai pedir um vídeo, uma selfie, porque isso é muito importante, privacidade. Desde o começo a gente sempre levou privacidade muito a sério. E para os brasileiros, falar, poxa, mas aí tem agora esse negócio da Receita Federal, eu não queria meu nome aparecendo na Receita Federal. Bom, saiba o risco que você vai correr. Se você decidir não declarar para a Receita Federal, você vai estar correndo um risco, mas é um risco que você pode correr e calcular esse risco, contratar um advogado para te defender e dizer que você não aceita uma instrução normativa, porque instrução normativa é uma coisa e lei é outra. A instrução normativa não é lei. Logo, um advogado pode sim, tem todo o direito de discutir isso na justiça, ainda mais quando vem empurrado goela abaixo, sem uma aprovação do Congresso, sem aprovação do Senado, sem um projeto de lei. Então, realmente é algo que pode ser discutido. E a Stratum, ela não compartilha informação com a Receita Federal do Brasil, ou com o IRS nos Estados Unidos, ou o Reserve Bank na África do Sul. A gente não compartilha com ninguém. A gente é uma empresa sediada lá em Hong Kong e a gente atende às normas de Hong Kong. A gente simplesmente faz dentro daquilo que Hong Kong determina. É assim que nós trabalhamos. Então, a Sol, que é a Stratum Advanced Wallet, é um produto muito legal, muito interessante, que tem para os usuários. A gente tem a outra plataforma, que é a StratumX.io, que é a nossa plataforma de trading. E nós temos o próprio token, que é o Stratum Blue.global. Então, se colocar stratumblue.global, você vai ver que a gente tem um próprio token que foi destinado para aqueles usuários que falam, poxa, eu não tenho tempo de pesquisar, eu quero investir em criptomoeda, mas eu não tenho tempo. Legal, então tá aqui o token para você. Quando você compra esse token, ele é lastreado em outras 14 criptomoedas que os nossos especialistas buscam as top 10 do mercado, que
que estão lá, está no white paper, tem toda uma explicação de como funciona, basta olhar o white paper, e a gente pega outras 4 moedas, onde 2 nossos especialistas escolhem, e as outras 2 os próprios os próprios account holders, os próprios token holders vão escolher. Então é um produto muito interessante, está sempre tendo evolução e evolução, mas o nosso produto mais de ponta do momento é a Stratum Advanced Wallet. Basta ir lá acessar stratum.hk/sol, que é SAW, e você vai conhecer bastante o produto. É isso que a gente tem de novidade para as pessoas. E só para salientar, deixar bem importante, que é um ponto muito sério: privacidade. Principalmente para os brasileiros, tá? E agora com no mundo inteiro estão se discutindo Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que é muito importante. Os dados das pessoas é algo que é muito valioso, né? Já era valioso. O que as pessoas que são detentores de criptomoeda têm que aprender é que, assim, eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Digamos que hoje 10 bitcoins no Brasil vale razoavelmente bastante dinheiro, mas 10 bitcoins são 130 mil dólares hoje, tá? No dia de hoje. 133 mil dólares hoje, ok? E quando ele estiver valendo 1 milhão, 10 bitcoins serão 10 milhões de dólares. Se a sua informação estiver numa deep web ou estiver na mão de um hacker, eu te garanto que muita célula terrorista vai querer ir na sua casa, te entrar lá e te ameaçar para levar os seus bitcoins. E sabe uma coisa, o que você precisa para fazer uma transferência de Bitcoin? Precisa de 3 coisas. Você precisa de acesso à internet, você precisa de uma carteira que vai receber e você precisa de um clique do mouse. Só isso que você precisa. Então pode ser que alguém entre na tua casa, coloque um revólver na cabeça da tua esposa, do teu esposo, da tua filha, de alguém da tua família, e diga para você assim: vamos brincar de quem aperta primeiro? Eu aperto o gatilho ou você aperta o mouse para enviar os bitcoins? Esse é o problema de quando você compartilha dados. Porque se esses dados vazarem e forem parar numa deep web, muita gente não se preocupa com isso. Basta você se perguntar o seguinte: se você tivesse barra de ouro em casa, você ia contar para as pessoas que você tem barra de ouro? Você ia contar para o gerente do banco? Você ia contar para o caixa do banco que você tem barra de ouro em casa? Você contaria para o segurança do banco que você tem barra de ouro em casa? Ou, melhor, no caso do Brasil, você contaria para mais de 5 mil funcionários do governo que você tem barra de ouro em casa? Eu acho que não. Por que você tem que contar que você tem Bitcoin? Se pergunta. Pare para pensar sobre isso. Exatamente. Então, baseado naquilo que estava a falar, Rossello, você não concorda com aquela velha máxima de exchange não é carteira? Sim, né? Realmente, isso eu falo para as pessoas, sempre deixo claro, né? Exchange não é carteira. Se você quer ter o domínio sobre a sua própria criptomoeda, aprenda a manusear uma carteira de Bitcoin, saiba de todos os riscos que irá correr por conta disso. Então, é muito importante a gente começar a pensar numa coisa que, assim, para mim é extremamente importante isso, que é o quê? Saber usar a wallet em primeiro lugar. Testar o suficiente para realmente saber se você está apto a utilizá-la. Essa é realmente muito importante. E por fim, que eu acho que de todos, você também ter alguém que você confia, poder contar para essa pessoa que você tem criptomoeda. O porquê disso? Eu vou dar um exemplo de um caso que nós tivemos na nossa plataforma, 2 casos, para falar a verdade, que nós tivemos na plataforma de usuários que me conhecem, eu os conheço, os 2 eram amigos pessoais de frequentar casa um do outro, de fazer churrasco e tudo mais. O primeiro tinha 100 bitcoins na plataforma. Em 2017, com um bitcoin na casa de 70 mil reais, ele escutou um amigo dele que disse para ele o seguinte: cara, tira os bitcoins da Stratum, porque você não deve deixar bitcoin em nenhuma corretora. Sempre deixe em seu poder. Ele perguntou para o amigo qual a melhor forma. O amigo disse: não, paper wallet não é de graça, é assim que faz. Ele foi lá, aprendeu, viu isso, aquilo, entendeu, testou, tudo mais. Me ligou um belo dia e falou: Rossello, vou sacar os 100 bitcoins. Ok, tudo bem, pode sacar os 100 bitcoins. Ele sacou os 100 bitcoins para a paper wallet dele, guardou essa paper wallet na gaveta do criado mudo ali do lado da cama dele.
Num belo sábado, a esposa decidiu fazer uma limpeza, uma faxina na casa dele. Ela pegou aquele papel que não fazia o menor senso para ela não tinha a menor ideia do que era aquele papel, ela pegou aquele papel, rasgou e jogou no lixo. E ele não tinha backup, ele não tinha cópia daquilo. Ele fez o que o amigo dele falou. Não deixe uma cópia no seu computador, não faça isso aqui é muito sério, tarará, 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 ninguém pode saber isso. Ele pegou igual e colocou do lado ali no criado mudo. Ele perdeu na época, ele me ligou e falou, Marcelo, mas 100 bitcoins são 7 milhões de reais. O que eu faço? Bom, separa da tua mulher, né, cara? Porque depois que ela perdeu 7 milhões, é o mínimo que tem que fazer, né? Então, e ele sabia usar. Será que ele estava pronto? Ficou claro que ele não estava pronto. Um outro caso que nós tivemos foi um cliente que tinha mais de 1.200 bitcoins. Eu comprei uma Trezor para ele de presente, dei a Trezor para ele, ensinei ele a usar a Trezor. E contei para ele o que já tinha acontecido e falei, cara, tenha certeza que você tem um backup disso, tenha certeza que você guarda, tenha certeza de tudo isso. E falei, um belo dia, o avião dele, ele tinha um jato privado, ele voando da Costa Rica para a Colômbia, o avião caiu, morreu ele, a chave privada dele, e a esposa ficou somente com a Trezor na mão, a ver navios e 1.200 bitcoins num endereço na internet, num endereço de Bitcoin. Eu tentei recuperar, porque eu sei que tem, dependendo do firmware que tem na Trezor, dá para fazer uma coisa, fazer outra. E a gente tentou de tudo, vários especialistas tentaram abrir e não adiantou, perdeu. 1.200. Então ela fica olhando hoje os 1.200 bitcoins. Era um cara que sabia, movimentava, mas ele nunca pensou que podia acontecer algo com ele. E aconteceu, e a família dele ficou sem absolutamente nada. Então quando você for falar, eu quero ser o meu próprio banco, lembre-se, ser o seu próprio banco tem muita responsabilidade. E essas responsabilidades é importante. Você saber o que você precisa conhecer e o que você precisa entender para poder cumprir com isso. Então, será que você está preparado para ser o seu próprio banco? Se você não está preparado, e eu tenho clientes nessa plataforma que já disseram isso para mim, eu confio muito mais em deixar o meu Bitcoin na tua exchange, porque eu conheço as leis de Hong Kong e você não pode sair fugindo com minhas criptomoedas, e eu sei que são muito bem protegidas, do que eu deixar no meu computador, que eu pode ter um vírus, pode ter um hacker, ou eu posso deixar na hard wallet, eu posso perder. Então, ele já tem o que ele falou, eu não sou especialista em armazenar isso. Eu sou especialista em usar. Eu consigo usar, eu consigo investir, mas eu não sou especialista em guardar. Guarda para mim. Então, vai de cada um, de cada indivíduo. Eu, no meu ponto de vista, eu gostaria que todos os indivíduos tivessem a condição de ser o seu próprio banco, de armazenar-se a sua própria criptomoeda. Isso é um desejo do Rossello. Realidade dos fatos que eu vejo todos os dias, e a gente tem uma base de dados com mais de 1.200.000 clientes. Talvez 5% dos usuários de criptomoeda estão preparados para ser o seu próprio banco e estão preparados para armazenar a sua própria chave privada. Só 5%. Então, ou você vai estar dentro desses 5%, ou se você não está preparado para ser 5%, vai ser os 95%, escolhe uma boa empresa. Escolhe uma empresa que respeita a sua privacidade, escolhe uma empresa que respeita o seu direito, escolhe uma empresa que pode te atender bem. Não precisa ser a Stratum, pode ser a Coinbase, se você se sentir bem na Coinbase, pode ser a Zapo, se você se sentir bem na Zapo, pode ser qualquer empresa que você se sinta bem em deixar as suas criptomoedas armazenadas lá. Então, a resposta é muito difícil de falar, não dá para ser a ferro e fogo. Dá para dizer, sinta qual é o seu momento, sinta onde você pode se encaixar. Então, para terminarmos, vamos agora falar então da Cos TV. O que é que você pensa dessa plataforma? Se acha que tem futuro? Acho sensacional porque o YouTube precisava de alguém para fazer a frente. A gente precisava de uma plataforma que desse liberdade. Eu quero muito que cresça cada vez mais. Eu acho sensacional isso. Eu acho que falta um pouco mais as pessoas começarem a ir para lá. Eu sou parte desse, que não estou lá ainda, e pretendo muito em breve, a partir do ano que vem, a gente já ter todo um painel, ter todo para a gente estar fazendo programas semanais, como a gente já faz hoje, e realmente é algo que eu acho que tem muito que crescer e muito que mudar. E talvez a Cos TV começar a pensar até mesmo em termos de criptomoeda, saber como é que fazer um token desse proprietário, para que possa fazer valorizar cada vez mais, para que as pessoas possam até mesmo, de repente, falar, poxa, não, tem conteúdo, eu quero já usar e pagar
aqui. Então, beleza, vai lá, adquire o token da Cos TV para você poder baixar esse conteúdo, para você poder acessar esse conteúdo, ou para você doar, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho muito legal, eu acho sensacional o que a plataforma veio para fazer e a maneira que ela veio a trabalhar. Eu sou fã disso, e sou um pouco culpado por não estar lá ainda, mas é algo que a gente já tem em mente, a gente já vinha conversando há um tempo atrás, para a gente passar a ter o nosso canal. Sim, o Rossello está presente lá de alguma forma, através dos vídeos que faz, por exemplo, do Tag Nakamoto, também do Dash, né? Muitas vezes aparece no canal do Dash. Então, de certa forma, está presente lá, não é? Mesmo que não seja diretamente. E talvez um pedido que eu faça aqui em nome da Cos TV Brasil, assim, eu sou de Portugal, mas tenho muita convivência com as pessoas que estão na Cos TV do Brasil, se é possível haver um estudo e listar a moeda Cos dentro da vossa plataforma. É um pedido que eu faço, se for possível, esse estudo. Sem dúvida nenhuma, não precisa nem fazer o pedido, a gente já tinha analisado, né, outros pedidos assim. E por eu ser fã do trabalho que os caras estão fazendo, sem dúvida nenhuma, se não está ainda dentro da Stratum X, pode usar esse vídeo e deixar gravado, né, o que fica gravado. Pode ter certeza que, não vou dizer esse ano, mas eu posso dizer, pode ter certeza que 2021 vai estar na plataforma da Stratum X, sem dúvida nenhuma. Porque assim, é o problema que as pessoas têm, não é? Que querem comprar COS, mas tem o problema porque é complicado comprar na Binance. Hoje em dia já é mais fácil porque é possível depositar reais lá na plataforma da Binance e as pessoas ficam sempre com aquela coisa, como é que eu vou comprar? E é sempre difícil. Então, era bom como exchange, já houve outras propostas serem listadas, mas até hoje não aconteceu em nenhuma exchange brasileira. E eu aqui, em nome dos nossos amigos brasileiros, então fiz este pedido e agradeço muito se isso acontecer, porque é interessante que isso aconteça. Tem meu compromisso de listar. Pode ter certeza que no começo de 2021 vai estar listada a plataforma da Stratum e aí isso é global, né? Não é só para os brasileiros, para os sul-africanos e para qualquer outro país do mundo vai ter condições de ter acesso. Então, muito obrigado, Rossello. Acho que vai ser uma coisa muito boa para nós na Cos TV. Que estamos num momento um pouco mau, porque o Bitcoin está a subir bastante e a moeda está a desvalorizar. O que é que você acha que deveria ser feito para que a moeda não tivesse estas quedas, esta desvalorização? Eu acho que não é o real, né? Várias economias de países de terceiro mundo estão passando pelo mesmo problema, por questões até mesmo do Covid-19 e do coronavírus. Muitas outras economias vão passar por situações bem piores que essa. E o que mais me preocupa, a gente vê governos imprimindo dinheiro sem ter lastro. Uma hora vai vir a conta, uma hora vem a conta e quando vier a conta, de novo, quem vai pagar essa conta são os cidadãos. Então, o que eu imagino era o governo deveria ter uma participação muito melhor, escutar melhor a população e fazer uma reforma tributária imediatamente e uma reforma política. Então, a primeira coisa que eu vejo é reduzir os impostos para poder incentivar mais a economia. E é triste ver o Paulo Guedes, que é um libertário, indo no sentido contrário. Ele diz, não, mas eu preciso pagar a conta, eu entendo a posição dele. Pô, então se precisar pagar a conta, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir então, vamos reduzir a quantidade de deputados, vamos reduzir a quantidade de senadores, vamos reduzir a quantidade de vereadores, vamos reduzir a quantidade de prefeituras, de municípios que existe, vamos tornar um município maior, menos prefeito, menos câmara de vereador, né? Então, realmente fazer toda uma redução, reduzir essas questões de ajudas de custo, ajuda de custo de gabinete, verba partidária, sair cortando e um incentivo fiscal muito maior. E o principal, trazer as empresas de fora para cá, para poder realmente incentivar a economia e fortalecer. Se você não está fortalecendo a economia e se você acha que aumentar impostos ou criar impostos isso vai trazer mais dinheiro, você está enganado. É cada vez pior para o empresário estrangeiro vir para o país e cada vez mais difícil para o empresário brasileiro concorrer no mundo lá fora. Ainda mais com a quantidade de impostos que se existem. Então, para o brasileiro crescer, ele vai dizer, eu preciso importar maquinário, eu preciso importar isso, imposto, 80%, 60% de imposto. Então, tudo tem imposto. Se você não permite que o empresário nacional ele possa importar produtos do exterior para cá, para poder aumentar a participação
implementação dele não só no Brasil como no mundo, a gente vai continuar sendo uma mera colônia. A diferença é que a gente não é mais colônia de Portugal, a gente virou colônia de Brasília. Só mudou isso, né? Então, essa economia fraca, o que eu vejo como saída, se a gente olhar, eu olho sempre números. Para mim, realmente, número é coisa muito importante. Quando eu olho a performance do real, né, e a performance do Blue, por exemplo, que é o nosso token, o Blue acumulado até o momento está mais de 150%. Então, quer dizer, a gente tem uma criptomoeda que ela tem uma performance de 150% contra o real. Então, no Brasil agora se fala muito disso, do preço do arroz. O preço do arroz subiu pra caramba, o Blue subiu pra caramba, mas o seu dinheiro não continua valendo absolutamente nada. Então, eu acho que a criptomoeda acaba sendo uma grande saída para essas pessoas e fica mais um toque, né? Investir em criptomoeda, por menor que seja, invista. Se é R$50, invista. Porque se você amanhã decidir de que você não aguenta mais o Brasil e você quer ir embora, tudo que você precisa é pegar seu celular, as suas coisas e ir embora, se você tem criptomoeda. Quando você tem ativos, é mais difícil você ir embora do país. De novo, eu uso o exemplo do ouro. O camarada que tiver 5 quilos de ouro em casa, para ele levar esse ouro embora do Brasil, ele vai ter um problema muito sério. Então, realmente, a gente está vivendo um momento complicado. Nesse momento complicado, e onde é um número verdadeiro, bateu o recorde de depósito na caderneta de poupança. O que, para mim, eu fico assustado quando eu vejo isso, é o povo continuando sendo escravo. Mas agora não é mais o teu tom de pele que determina se você é escravo. Agora, a senzala, ela tem todas as cores lá dentro. Ela tem a cor negra, ela tem a cor branca, a parda, a amarela, a azul, a vermelha, a branca, tem todo mundo dentro da mesma senzala. Então, quer dizer, o brasileiro, ele continua indo no caminho que o banqueiro quer. O banqueiro quer que você deposite o seu dinheiro na poupança ou em rendimentos que não te dá nada, para ele pegar o teu dinheiro e transformar o teu dinheiro num montão. É isso que o banqueiro quer. Então, realmente, é triste. Vamos usar essa fraqueza que tem a moeda brasileira e que tal mudar para uma outra moeda? Que tal mudar para criptomoeda? Bitcoin é complexo? Muda para Tether, muda para Blue, muda para uma que seja mais simples de você entender. E para aqueles que não entendem, a gente tem canais na Stratum para te explicar, para falar contigo no telefone. Tem o meu acesso direto, eu não sou aquele CEO que fica se escondendo atrás de assistentes, atrás disso, atrás daquilo. Sou bastante ocupado, mas eu respondo a todos. Todos que entram para falar comigo, eu respondo, seja para dar má notícia, seja para dar boa notícia. Exatamente. Então, Rossello, para terminarmos, só um conselho rápido ou um recado rápido para o mundo em geral. Assim, uma coisa rápida mesmo, para terminarmos. Bom, o conselho é invista em criptomoeda, saia da senzala. E uma frase assim que eu sempre falo para as pessoas, eu repito em todas as lives que eu tô: pergunte, faça pergunta. Se você acha que a pergunta que você vai fazer é uma pergunta idiota, é melhor que a pergunta seja idiota, não o idiota que não fez a pergunta. Então, é muito importante. Estude, pergunte, pesquise e investimento, comece com R$30 em Bitcoin, R$30 em Blue, R$30 em Wibix, R$30 em Digibyte, R$30 na COS. Começa assim, começa aquilo que é possível, que não vai fazer falta. Pô, ao invés de tomar cerveja esse final de semana, ao invés de tomar 5 cervejas, eu vou tomar 2 e vou comprar R$30 de Blue. Vou fazer isso, vou comprar tanto de criptomoeda. Começa, faça isso durante 2 anos e veja a diferença. Pense longo prazo. Vem aí uma crise financeira sem precedente no mundo inteiro. Vamos ver grandes economias passando aperto. Um porto seguro continua sendo criptomoeda, porque você pode sair de um canto para o outro sem pedir autorização para ninguém, sem dar satisfação para ninguém. Então, meu conselho para todos: invista em criptomoeda. Então, Rossello, foi um prazer tê-lo aqui nesta entrevista. Muito obrigado por ter aceito o convite e espero futuramente possa ter outras entrevistas consigo, que foi muito bom, adorei mesmo esta entrevista. É uma entrevista longa, mas foi muito boa mesmo. Muito obrigado, Rossello. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até agora. Foi um prazer estar aqui no canal e fico à disposição sempre que for necessário. Tchau, um bom final de semana a todos, uma boa semana a todos. E só um último recadinho. Lembre-se, o Covid continua lá fora. Não é porque os números estão reduzindo, em alguns países na Europa está subindo,
muito cuidado. Toma cuidado da tua família, toma cuidado das pessoas que você conhece, se cuide. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez, mais uma live, e sempre que me convidar, eu vou estar disponível. Muito obrigado, Rossello. Então, até à próxima. Foi esta, então, a entrevista com o Rossello Lopes, uma entrevista muito rica para todas as pessoas que querem entrar no mundo de criptomoedas. Não podem perder esta entrevista, porque ele sabe de tudo sobre criptomoedas. E temos aí uma novidade muito boa para nós na COS TV, principalmente para os nossos amigos do Brasil, que eu mando aqui um salve para todos, onde a corretora Stratum X vai listar a moeda COS em 2021. Foi uma promessa e um compromisso do Rossello comigo na entrevista. Por isso aguardem, em janeiro de 2021 vamos ter a COS numa exchange brasileira. Foi uma entrevista bastante longa, como vocês podem ver, mais de 40 minutos, mas o tema não daria para fazer uma entrevista mais curta com uma pessoa com tanto conhecimento neste mundo de criptomoedas. Por isso, desde já vos agradeço por este tempo que vocês usaram para assistir a entrevista até agora. Muito obrigado a todos. Então, na próxima semana teremos um vídeo onde vamos fazer um balanço desta temporada da Universidade da Vida. Não percam esse vídeo porque vai ser importante a vossa opinião sobre a segunda temporada da Universidade da Vida que termina aqui agora. Se gostaram do vídeo de hoje, comentem, partilhem, se inscrevam no canal, likem o vídeo, façam toda essa bodega aí para nós crescermos aqui na COS TV. Se tiverem algum problema relacionado com os temas do canal, criptomoedas, COS TV e afins, vocês já sabem, é só entrar em contacto aí pelas redes sociais que estão a passar no rodapé e estão na descrição. Era isto então, muito obrigado, likem o vídeo e até à próxima.